A segunda metade dos anos 20 foi muito importante para o desenvolvimento de uma nova área da ciência, no caso, a quântica. Especificamente, Werner Heisenberg e Max Born praticamente fundaram essa nova ciência. E junto do desenvolvimento da quântica, eles trouxeram a noção de função de onda, que é uma forma matemática, é uma ferramenta para conseguir interpretar quanticamente um sistema. Então, basicamente, uma função de onda pode ser caracterizada como uma forma probabilística de interpretar uma partícula que se encontra, por exemplo, num sistema, num observável que estamos estudando, como, por exemplo, um elétron dentro de um orbital. Então, ela indica probabilidades, sendo que, para determinar a posição exata de um elétron, por exemplo, num orbital, faz-se a necessidade de calcular o quadrado da função de onda. Obviamente que, quando se encontra uma posição exata de uma partícula como um elétron, você abdica de algumas outras características, como, por exemplo, saber a energia e saber também o momento. Ou seja, se eu sei a posição, eu não sei muito bem qual é a energia específica daquela partícula num determinado momento, uma vez que eu já interferi nela, atirando na direção dela, por exemplo, um fóton. Por outro lado, se eu souber a energia, não necessariamente eu vou saber a posição daquela partícula e, consequentemente, também o momento dela. Então, dessa forma, a função de onda ela nos entrega algumas probabilidades. Tendo a possibilidade de conhecer a função de onda, então, de um sistema, eu consigo, dessa forma, determinar diversas características do sistema, mesmo que sejam características probabilísticas. No ano de 1926, um ano após a fundação da física quântica, um cientista chamado Erwin Schrödinger, e sim, eu sei, quando vocês ouvem o termo Schrödinger, vocês já se lembram de gato. E sim, é o mesmo cientista do gato de Schrödinger. Mas aqui não vamos falar sobre essa ideia probabilística propriamente dita da teoria do gato de Schrödinger. Nós vamos falar aqui sobre uma outra característica, que é a utilização da função de onda, que está lá nos fundamentos da física quântica, dentro da equação de Schrödinger, que no caso é uma interpretação temporal de um sistema quântico. Em outras palavras, você se utiliza da função de onda para interpretar como um sistema quântico evolui com o passar do tempo. Dessa forma, utilizando-se da função de onda, a gente consegue determinar características e prever características de um sistema quântico, uma vez que a função de onda ela está relacionada com características energéticas do sistema. Tanto é que nós temos a função de onda, que é representada pela letra psi, multiplicando energia ou multiplicando um hamiltoniano, que é uma função matemática, mais especificamente um operador matemático, que dentro dele existem características, por exemplo, de energia cinética e energia potencial. Então, dessa forma, conforme o tempo vai passando, nós temos características diferentes do sistema. É como se a gente fosse tirando fotos do sistema ao longo do tempo. É como se cada frame fosse uma característica específica. Depois a gente empilharia todos esses frames e a gente teria toda a caracterização do sistema em análise. Ou seja, nós temos ali toda a informação quântica do sistema. E
essa característica da quântica, em outras palavras, essa ideia que é fenomenal da equação do Schrödinger, ela consegue fazer com que possamos entender um sistema em toda a sua totalidade. Dessa forma, sabendo a função de onda, nós conseguimos interpretar o sistema por completo. E um fato muito interessante é que, atualmente, nós utilizamos uma ideia muito parecida com a função de onda aplicada na equação de Schrödinger para determinarmos muitas informações. Na realidade, esse tipo de análise ela está dando seus primeiros passos. E aqui eu estou falando então da computação quântica. Basicamente, a ideia de computação, quando falamos de computadores, nós temos que nos lembrar de zeros e uns, ou seja, bits. E ali então você tem uma interpretação específica que é 1 caracteriza-se como passagem de corrente elétrica e 0 sem passagem de corrente. Sendo assim, nós conseguimos saber que um sistema está ligado ou desligado conforme tem essa sequência numérica, que no caso é trabalhada em duas possibilidades, 0 e 1. Contudo, isso faz com que os nossos computadores somente possam fazer análises sequenciais. E que tipo de análise são essa? Qualquer cálculo para o desenvolvimento de uma função do próprio computador, seja o desenvolvimento de uma análise gráfica, até mesmo dos jogos que você costuma jogar, ou até mesmo de cálculos avançados que possibilitam que pessoas minerem criptomoedas. Então, ali você tem um processo que faz um cálculo seguido do outro. Entretanto, esses cálculos não ocorrem ao mesmo tempo. Apesar de ser muito rápido, ocorre um cálculo e quando esse cálculo termina, inicia-se outro. Contudo, com o desenvolvimento da mecânica quântica aplicada aos computadores, você tem um processo que agora é paralelo, ou seja, eu consigo desenvolver um cálculo ao mesmo tempo que estou desenvolvendo outro cálculo. E esses cálculos necessariamente não precisam ser os mesmos cálculos, eles podem ser cálculos bastante distintos. E aqui entenda como cálculo como sendo qualquer função do computador, sendo não necessariamente, por exemplo, cálculos avançados de integrais, derivadas, cálculo de limite. É óbvio que essas coisas estão acontecendo ali para que a gente tenha uma imagem, para que a gente tenha um som, mas nesse caso são funções qualquer do seu computador. E o que faz então com que os computadores quânticos conseguem fazer o cálculo paralelizado? É que as partículas quânticas conseguem trabalhar com um processo chamado de superposição quântica. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos um sistema e que ele possui estados quânticos que podem se sobrepor. E ele se sobrepondo, ele pode indicar ao mesmo tempo resultados para 1 e para 0 na análise binária. Sendo assim, ele tem toda a informação do sistema, toda a informação desse sistema quântico, muito similar à função de onda, uma vez que a função de onda ela pode nos entregar toda a probabilidade do sistema e uma análise quântica binária também é possível você ter todas as informações do sistema. Contudo, quando o sistema colapsa, ou seja, essas informações binárias nos levam a uma resposta probabilisticamente mais aproximada do que procuramos, nós temos ali a informação temporal, como se fosse de um desses frames que eu disse lá atrás em relação ao sistema da equação do Schrödinger, baseado na evolução temporal do sistema quântico embasado na função de onda. Sendo assim, esses bits, que são chamados de qubits na computação quântica, eles podem, quando dentro de um sistema que ainda não colapsou para a resposta correta, eles podem representar toda a informação do sistema. E isso então nos mostra que a função de onda é extremamente similar ao conjunto de qubits antes do processo de
colapsar, sendo que o processo, quando colapsa, é como se fosse um desses frames temporais do sistema quântico, que é relativo à própria equação de Schrödinger. Isso é bastante interessante, porque nós conseguimos aplicar agora processos de previsão de comportamento do sistema que nós estamos trabalhando, assim como determinar características que nem mesmo a gente tinha calculado inicialmente. Como, por exemplo, é possível, se utilizando de características quânticas como o entrelaçamento quântico, determinar até mesmo dados em que um determinado qubit está calculando uma função e um qubit entrelaçado com esse qubit inicial está calculando outra função. Depois, no processo, ocorre o colapsamento dos dois qubits e você tem uma informação probabilística muito mais apurada. Isso pode ser utilizado para o desenvolvimento, por exemplo, da previsão do tempo. Hoje nós temos uma possibilidade muito alta da previsão do tempo errar. Por quê? Porque é um dado que ele pode ser modificado por uma simples mudança sazonal, ou seja, às vezes uma massa de ar pode estar passando por cima de uma cidade e pelo fato de haver naquela cidade muita poluição, uma tempestade cair sobre a cidade e não cair numa outra região. Com esse processo de entrelaçamento quântico e com a possibilidade da superposição dos qubits, é possível calcular todas essas variáveis e entregá-las todas ao mesmo tempo. Esse processo é muito complexo quando você não tem um sistema em paralelo, porque há, às vezes, a necessidade de que esses cálculos sejam desenvolvidos por vários e vários dias. E com o desenvolvimento da computação quântica, isso pode ser desenvolvido de forma paralela. Então, é uma chance de fazer com que até mesmo o estudo de novas vacinas, de novos remédios, seja reduzido. Por quê? Porque nós temos informações probabilísticas. Dessa forma, fica muito claro que o desenvolvimento da quântica lá atrás, tanto com o Max Born, tanto quanto o Heisenberg, tanto quanto com o próprio Irving Schrödinger, nos levou à possibilidade de trazer para o nosso cotidiano a interação dessa física extremamente avançada com coisas que são úteis no nosso dia a dia. Uma vez que, com o passar do tempo, a computação quântica vai dominar completamente o nosso dia a dia. O Michio Kaku, que é um físico bastante famoso, que trabalha com quântica e também com divulgação científica, ele costuma dizer que o futuro é a computação quântica. Não existe a possibilidade de ocorrer a exclusão da sociedade em relação ao desenvolvimento quântico da tecnologia, sendo que até mesmo a inteligência artificial vai ser bruscamente impactada pelos cálculos paralelizados e pelos processos quânticos que podem ainda ser descobertos e aplicados na própria computação. Então, é muito interessante observarmos que nós estamos num momento singular da história. Esse é um momento histórico que pode ser até mesmo equiparado com as grandes navegações ou com até a descoberta do fogo, porque nós estamos presenciando a mudança do sistema físico clássico para o sistema físico quântico, e isso aplicado na tecnologia. Em outras palavras, talvez no futuro não saber quântica vai ser equivalente a não saber fazer uma multiplicação. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem lá no sininho para vocês sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse. E também peço, se for possível, que vocês compartilhem o vídeo para que outras pessoas também possam conhecer um pouco mais sobre ciência e tecnologia aplicadas à quântica.
Também, se for possível, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui embaixo, porque é de um site que eu criei sobre o resumo de livros científicos. Lá você pode ler um pouco sobre esses livros. Se você se interessar, você pode procurar na biblioteca mais próxima da sua casa ou, quem sabe, até adquiri-los. É só clicar na capa do livro que ele já te leva direto lá para a Amazon. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.